Estamos de volta aqui com um papo de impacto com essa pessoa fantástica, um ex-aluno Unifage, um alumni Unifage, hoje advogado e presidente da subseção da OAB de Jaguariúna, Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Caio Vicenzotti. Dr. Caio, eu queria perguntar o seguinte, posso falar Caio, né? Lógico, pelo amor de Deus. Caio, eu queria te perguntar, porque você falou do exame de ordem, né? E eu acho importante, você falou da primeira fase, da segunda e a pressão. A pessoa que está em casa, às vezes, ela tem essa coisa, ou fazer um curso de direito, você é advogado, você o juiz, ou você promotor, ou você delegado, enfim. Ele tem várias expectativas. E você falou do primeiro passo para tudo isso, que você tem que primeiro tirar o OAB, para você ter o exercício profissional, e aí você vai continuar na carreira de advogado, que foi o seu caso, se apaixonou pela advocacia e continuou. Ou para depois fazer um concurso, mas que obrigatoriamente tem essa necessidade desse exercício profissional aí por um período de tempo, de acordo com a lei. O que eu pergunto para você? Você falou da primeira e segunda fase para chegar nesse primeiro estágio que você tem e depois passar no segundo e aí sim tirar a sua credencial para te habilitar profissionalmente a exercer advocacia, a carteira da OAB. Como é que funciona a diferença entre a primeira e a segunda fase? Fala um pouquinho para o pessoal, como é que funciona isso? A primeira fase, o que é a primeira fase? É uma prova oral, certo. É uma prova escrita, é questão objetiva? A segunda fase é depois? Você faz uma vez só, pode fazer duas? Explica um pouquinho como é que está funcionando hoje o exame de ordem aí para os novos e futuros advogados. Hoje o exame da ordem, né, ele mudou um pouco as matérias da primeira fase, acho que mudou bastante da minha época que eu fiz, porque eu lembro que a gente tinha que focar bem na área de ética e estatuto, já eliminava 12 questões de 80. Então a primeira fase é composta por 80 questões objetivas, né? Salvo engano de A, são 4 opções, não me recordo agora mesmo, de coração não recordo. Mas então é uma primeira fase objetiva, uma segunda fase discursiva, né? A primeira fase, confesso que eu achei um pouco mais tranquila. Agora, a segunda fase que eu, na minha época, eu achei um pouco mais complicada. Hoje tem a opção de ter uma repescagem. Então, normalmente ela é composta por 4 questões discursivas com A, B e C, e até D às vezes. Então, na verdade, são muito mais do que 4, né? E você tem que justificar porque você deu a resposta. Isso, tem que ser bem, apesar de ser discursiva, tem que ser bem objetivo no que pergunta. Se fala o que se pergunta e justifica ela. Tem a opção de usar o código, né? Praticamente está tudo no código. Se souber manusear bem o código, você vai saber ter uma classificação mínima que precisa. E a outra parte da discursiva, que é a outra metade da prova, é uma peça prática. Né? Uma área que você optou. Isso, no caso... Você opta por uma área, né? Opta por uma área... quero fazer penal, quero fazer civil, quero fazer trabalhista. Isso, civil, trabalhista, tributário, constitucional, administrativo, criminal. No caso, como eu fiz a civil... dentre todas o leque de petições que pode cair dentro da área escolhida, você vai ler lá o probleminha, como se fosse atender um cliente no escritório. Só que para mim falar isso hoje é diferente, né? Então falando para o aluno, eu não atendia cliente no escritório. Então era complicado por causa disso, eu não tinha vivência tão prática assim. Mas é um caso prático mesmo que você, como se estivesse atendendo um cliente por escrito, desenvolve a peça como se fosse uma ação inicial, ou uma defesa, ou um recurso, e manda bala, mas eu confesso que falar agora é muito mais fácil, Muito mais, né? Nossa Senhora. É o famoso silogismo, a premissa maior, a premissa menor, maior e aí a conclusão. Mas para chegar nisso, naquele momento, com aquela pressão, sei lá, todo mundo fazendo, quantas pessoas na sala tem? A testa pingando aqui, ó. Se eu tivesse um baldinho lá no dia, acho que dava para torcer um paninho do lado, porque sabe aquela sensação que você fala, não posso perguntar, o cara, o responsável, o examinador está ali, não posso perguntar, tem que fazer. E eu confesso que na minha, como eu falo, eu tive bons mentores na minha vida e eu desenvolvi muito rápido o tema da minha peça, eu matei muito fácil a questão, era embargo de terceiro. Que legal!
que bacana. Só que sabe quando é muito fácil, você desconfia? Uhum. Eu sou desse. Então, se tá muito será fácil... que é isso aí mesmo? Não é, então eu levei metade do tempo da prova. Acho que era 5 horas de prova, acho que deve ser o mesmo tempo hoje. Então, praticamente 2 horas, quase 2 horas e meia, procurando se não tinha outra coisa. É insegurança, né? Por isso que tem que praticar muito como fazer a prova também. Bacana. E eu lembro que eu estudei, além de estudar os temas, eu estudei também como fazer ela. E ainda assim fiz isso aí, né? Então aí eu falei, não, vou agora para as respostas. Fiz em meia hora todas as respostas. E as outras 2 horas foi para a peça. Que coisa, então cara. Então dá para fazer em 2 horas e meia a prova. Muito bom. E tinha bastante gente na sala? Não, estava cheia, estava lotada. Era uma sala de mais ou menos... Era uma sala pequena, mas tinha muita gente. Devia ter umas 30 pelo menos. Campinas? Foi lá em Campinas. Lá era uma faculdade, tinha umas salas bem pequenininhas que não tinha janela. Não lembro qual que era. Nada a ver com a FAG, né? Não, aqui é primeiro mundo. Não, é uma sala bem fechada. Para quem tem claustrofobia ali, tá lascado. E aí bacana. a soma com o nervosismo da prova, então... Mas foi bem, era muita gente, tinha umas 30 pessoas na sala. Para uma sala pequena. Caramba, que bacana, viu? Olha, que experiência boa, né? Para hoje contar é fácil, né? Então, aí que eu falo. E aí o importante é você fazer o estágio na faculdade, né? Porque se tiver uma experiência prática, vai te ajudar muito na prova. É isso que eu ia falar. Nesse momento, entrar em alguns diferenciais aqui do que te ajudou a formação dentro da instituição e as parcerias que a Unifag sempre teve, né? Com a OAB, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, no âmbito federal também, Ministério Público do Trabalho e tudo mais. Como é que você vê isso hoje, Caio? Quais foram os diferenciais principais? Você citou a questão do estágio. Hoje a gente percebe que o pessoal que participa de um estágio que é ofertado aqui pela Unifag, em vários órgãos e entidades e escritórios também de advocacia, ele acaba tendo um diferencial muito grande na formação prática e a facilidade maior para poder ter essa mensuração do que deve ser, do que não deve, o que eu vou utilizar na prova da OAB, o que eu não vou e assim por diante. E aí o índice sobe. Então fala um pouquinho disso para a gente aí, para o público. Como é que foi, na sua formação, os diferenciais principais que você teve aqui dentro da instituição e o incentivo para isso? Flávio, quando eu estudei aqui entre 2008 e 2012, né? Eu tive... isso eu já falei, né? Não vou ser repetitivo. Claro. Excelentes professores, mas um dos diferenciais que eu me lembro, são histórias que eu lembro, um professor de processo civil e direito civil, era processo civil recursos, o Dr. Geraldo, entre outros, mas eu tive a prática com eles. Então, por exemplo, ele dava a teoria e aí eles levavam nós para o plenário lá de São Paulo, lá, ver uma sustentação. O criminal, a gente tinha aula na teoria e fazia um júri simulado. O professor de família, por isso que essas parcerias, parceria com o tribunal, tinha o projeto da paternidade responsável. Poxa, que bacana. Então eu tentei puxar, assim, que a gente... Puxei assim, lembrei de 3 momentos assim, bem práticos que colocam em prática mesmo o lema, né, da faculdade, que é aprender... na prática, né? Então você lembra até do lema, porque a gente ouve bastante. E é isso mesmo, porque essas 3 circunstâncias que eu apresentei são situações fáticas reais de pôr em prática o aprendizado e ver, né? Porque naquela época, até 2015, né, o processo era físico. Então, muitas vezes, quando o professor fala que instruiu uma inicial, aí colocou numa capa, aí os procedimentos de um processo, e aí depois um recurso ou um incidente que ajuda, você não sabe, você não consegue visualizar isso. Não dá para visualizar isso. Eu não sei como os alunos enfrentam hoje o digital, porque também não enxergam muito bem, é que tem a árvore, né? Exatamente. Mas é uma boa isso aí. Mas o processo físico eu não consegui enxergar ele. Depois que a gente vê ele, que alguns professores levam os processos arquivados, que podem levar processo arquivado, né, para estudo, aí você, não, é isso. Inclusive, é isso. Aqui a gente tem um acervo grande aqui, né, de processos que, claro, né, respeitados aí a questão de sigilosidade das partes, mas tem um acervo grande enxergar aqui. O que você está estudando, para mim, foi um grande diferencial. Que bacana. Porque eu sou um cara que tem que estudar e ver como que é. Né? E isso aí, para mim, ajudou muito para no início, no meu trabalho pós-OAB, né? E lá dentro dessa sua situação de estágio,
você participou de um estágio na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, no Legislativo, e depois no Judiciário. Qual foi o principal diferencial entre uma situação e outra? Porque lá você estava no departamento jurídico e aqui você foi para o fórum. Na Câmara Municipal, que na época era até o atual prefeito da Posse, o Ricardo Cortez, ele era o presidente da Câmara. E eu peguei uma fase... A esposa foi aluna aqui também, né? Também, a Pink, aluna, né? Isso mesmo. Eu lembro dela quando eu entrei aqui. E o filho dele também, acho que se formou aqui também. Família inteira. Família inteira. Mas eu me lembro no estágio da Câmara que eu peguei realmente legislação. Um trabalho bem de estágio mesmo, que eu lembro até o que o Francisco Chico falava, faça o melhor furo, faça a melhor juntada. É uma juntadinha que você tem que fazer no furo. Não, faça a sua melhor furo, faça a sua melhor juntada, faça o que você está fazendo lá bem feito, que vai valer lá na frente. Então, lá na Câmara Municipal eu vi bastante legislação, eu passei pelo procedimento de digitalização dos livros para colocar no site da Câmara. Foi quando começou a digitalizar. Olha só. Então aí eu via... Isso foi que ano? Isso aí foi em 2010. E tinha lei desde que eu me lembro de 80 e pouco, 90. Eu tive parentes que participaram já de... Você tinha 19 anos na época. Eu tinha 19. 19 para 20. 19 anos. E aí teve parentes meus que foram vereadores, prefeitos, eu vi as leis da época deles e fui fazendo o site. E o grande diferencial do meu estágio no fórum foi aí sim a vivência prática mesmo. Você sair da faculdade sabendo onde que o processo entra, onde ele passa, o que é DAT, o que é RP, o que é a prateleira não sei do que, da época do físico, você sabe onde o processo está, você mentaliza, ele está ali, ele está aqui. E na vivência de advogado, ajudou muito. E quando você estava estudando lá, primeiro dia de aula, o pessoal falava teoria geral do processo, e falava do processo, e aí você chegou e teve contato com o processo, né? Que nem você falou, tive contato com o processo de fato, né? Que na época era físico, hoje todo ele é digital, vai virar agora tudo eletrônico. Mas durante, né, até mais ou menos aí 10 anos, a gente só tinha processo físico, 10, 15 anos só tinha processo físico. Hoje ainda tem alguns, né, em algumas comarcas ainda, mas foi tudo digitalizado. Tem alguns estados que ainda tem. Como é que foi a sua sensação de pegar aquela coisa ali, aquele caderno, aquele monte de folha que está lá junto com os colchetes, com o grampo? Como é que é isso? Assim, a sensação foi, na minha cabeça, saiu aquela... não uma penumbra, mas juntou tudo, né? É isso. Você muda o mindset, né? Falar encaixou aqui. Isso, agora encaixou tudo. Encaixou tudo. Tudo fez sentido agora. Putz, que bacana. É uma sensação um pouco interessante. Não sei muito como descrever, mas tudo fez sentido quando eu conheci. Porque, de fato, na faculdade, se você não vê o processo físico, às vezes fica um pouco no ar. Aí você encaixa as peças. Muito bom. Foi assim para mim. Que legal. Pessoal, estamos aqui então com um papo muito legal, impactante, com uma pessoa que impacta aqui a nossa sociedade civil, que é o Dr. Caio Vicenzotti, presidente da nossa subseção da OAB de Jaguariúna. Um alumni, um ex-aluno Direito Unifage, a melhor da RMC, o melhor curso de Direito da RMC. Então, daqui a pouco voltamos aqui no Papo de Impacto.